E, cara, você escreveu um outro livro também, bastante polêmico, Pedofilia na Igreja. Como é que Isso. surgiu esse livro? Cara, o Pedofilia na Igreja surgiu por meio... Eu escrevi com o Jean Paulo Morgado Braga, que é o meu colega lá de redação, meu colega de vida, meu irmãozão, a convite da editora Máquina de Livros. E eles chamaram a gente, me chamaram ali em janeiro de 2020 com esse projeto. E aí, mais aquela coisa que eu falo, né? Mais um chamado ali, que eu... quando eu saio em 2016 do Spotlight, que era o filme que retratava lá o caso da investigação dos repórteres do Boston Globe sobre a diocese de Boston, os casos de pedofilia lá, é um filme incrível. Quem não viu, recomendo ali que assista. Eu saí muito, assim, cara, eu preciso fazer... Só que eu já era editor. Eu falei, eu preciso contar essa história, eu preciso... Porque quando termina o filme, eles vão colocando os casos de pedofilia no... Isso aí, Pedofilia na Igreja, um dossiê inédito sobre os casos de abuso envolvendo padres católicos no Brasil. O Spotlight, ele vai detalhando no mundo inteiro os locais. E aparece 5 locais no Brasil de casos. E aí eu comecei a levantar esses casos que tinham sido noticiados. Falei, eu vou contar essas histórias, vou buscar outros, só que a vida real, né, me tirou disso. Em 2020 aparece essa oportunidade. Falei, cara, veio o que eu pedi, veio de novo cair na minha mão. E aí eles convidaram também o Jean Paulo, que era importante ter 2 pessoas, era um trabalho hercúleo ali de... né, fazer um levantamento, ver cada caso, que fim levou, descobrir novos casos, porque todos correm em segredo de justiça, descobrir falhas nos sistemas de justiça, Ministério Público, polícia, para que a gente tivesse acesso a isso, porque em via de regra não passam para a gente. Advogado, as pessoas têm muito medo, né, de vazar a informação de segredo de justiça. E a gente levantou os casos no Brasil no século XXI. Deu mais de 20 anos ali de levantamento e a gente se aprofundou. No fim, a gente coloca 108 casos. A primeira lista inicial tem o nome de 170 padres, bispos, enfim. Só que a gente precisava de segurança jurídica. Então, tudo que a gente tinha até aquele momento, a gente colocou para saber o andamento. Então, e todos que saíram não é porque foram absolvidos, não. Muita coisa foi prescrita por conta do tempo. Então, isso não quer dizer que eram pessoas, foram inocentados. Só não tínhamos como escrever aquilo e ter uma segurança jurídica para conseguir aprofundar. A pandemia atrapalhou muito a nossa apuração. Foi um trabalho de 3 anos que a gente ficou em cima disso. Chegamos a 60 padres condenados ali em primeira e segunda instância. Vocês fizeram igual o filme, então? Parecido, não, né? Porque eles 60 focaram... condenados foi por causa do trabalho do livro? Não. Por conta do trabalho do livro, teve 2 casos de padres que ainda estavam em exercício aqui. Um que cometeu crime nos Estados Unidos, só que ele veio para cá, não te constava nada aqui. Então ele continuou na igreja. E estava rezando missa e tudo. E quando a gente publica o livro, e aí a imprensa começa a fazer matéria em cima do livro, a diocese dele afasta ele. E aí teve um outro caso também que foi a mesma coisa, assim, que eles afastaram o padre em função do que estava ali no livro, porque eles não tinham conhecimento. A gente se aprofunda ali justamente nos casos que a gente entendia que eram os mais emblemáticos ali e ajudava ali na divisão, para não parecer um grande compilado de histórias de abusos, né? Precisava ter e essa foi a maior dificuldade ali no livro, de você conseguir separar ele em módulos de forma que as histórias não parecessem um mais do mesmo, as pessoas não tivessem essa impressão. E a gente conseguiu ali. A gente não consegue, ao contrário ali do Spotlight, e aí a explicação também é simples, né? O Spotlight, ele trata de uma diocese. Aqui a gente pegou o Brasil inteiro, então são centenas de Nesse dioceses. livro você relata os casos, teve algum que... Todos são chocantes, né? Mas presumo que teve algum que te marcou mais, que inclusive foi por esse motivo que foi parar ali
entre aqueles que você selecionou. Sim. Qual caso foi esse? Cara, tem uma parte do livro, que é logo a primeira parte do livro, que trata de padres que foram pegos, eles faziam tipo manuais e diários dos abusos. Então, manuais que era como eles deveriam proceder para conseguir abordar as crianças, a família das crianças, era tudo pensado. E ali tinha o Tarcísio Tadeu Espricigo, que era um padre que atuou em Anápolis, lá em Goiás, atuou em Agudos, no interior de São Paulo, e ele era descoberto ali, os casos dele, quando chegavam denúncia, e transferiam ele. E só que ele começou a ser investigado em Agudos, depois começou a ser investigado em Anápolis, e era um cara que fazia, de fato, um manual. Ele dizia, né? Ele tinha um perfil ali de psicopata clássico, assim. E ele ensinava outros padres como fazer? Ele ensinava, assim, quando você escreve uma forma de fazer, não é para você, você sabe, né? Uhum. Com certeza ele queria que aquilo... ele queria perpetuar aquilo. Ele só não entregava aquilo. Mas provavelmente no imaginário dele, ele queria ser eternizado por isso. Porque o pedófilo, ele não quer ser pego, senão você não vai deixar de cometer o crime. Você precisa ter as suas necessidades satisfeitas, né? E aí a gente percebe da forma que ele era muito manipulador. Ele se dizia, eu sou o Tarcísio das multidões, porque ele tinha um programa de rádio, e ele começou a ficar muito famoso. E ele era um cara que ele dizia, o perfil da família é esse, buscar a família que não tem um pai, que a mãe seja frágil, que socialmente, ou seja, financeiramente, seja vulnerável, e que era a forma dele conseguir fazer a abordagem. O pedófilo sempre age, ele tem um modus operandi, né? Sim, cara. É sempre esse perfil. Procure uma família em que não tenha um ser ameaçador. Normalmente é a figura paterna. Procure uma família que a mãe seja frágil, que não tem voz firme na ausência do pai. E ali é um modus operandi do pedófilo. É muito parecido tudo. Quando você vê todos os casos, você vê semelhanças de fato nesse perfil aí que você está falando e que ele escrevia. Ele escrevia. O outro era o alferes Eduardo Bompani, que ele fala até hoje, eu consegui falar com ele, foi o caso em que foi a pena mais alta, ele chegou a ser condenado a 93 anos e pouco de cadeia, só que a Diocese de São Paulo coloca um advogado muito bom para ele, que tinha sido ministro da Justiça. Mais baixo? Não, era um outro, que agora eu não vou recordar o nome. Não foi o Jobim, não, era um outro. Não vou recordar, desculpa. Mais recente? Não. É antigo. Enfim, o cara consegue derrubar de 93 anos para 42 anos. E aí, quando dá 12 anos, ele ganha condicional. Né? E ainda está em condicional, mas está ali na rua, morando... acho que é Santos, enfim. E aí, quando eu ligo para ele, estava na pandemia, ele toma um susto, né? Porque estava passando batido, né? E aí ele se recusa a falar, eu convenço, aí ele vai falando, fica 1 hora comigo, grava, conversa, tudo. Aí ele se arrepende, liga de novo, fala, você não falou que tem outros casos, não precisa falar do meu, não. Eu falei, não, mas não existe isso. Eu avisei pro senhor. Aí me bloqueou no WhatsApp, mas ele nega tudo. Ele diz que foi vítima dos meninos lá que queriam prejudicá-lo, enfim. Mas a forma, ele agia tanto na casa paroquial como num sítio que ele abriu uma espécie de ONG ali para cuidar de menores com problemas ali com drogas, familiares e tudo, assim. Mas eles tinham um perfil muito de todos eles. Tem um outro caso também do Paulo Bach, que foi no Sul, que é um outro problema, né? No caso, o alferes, ele toma uma condenação de 90 e poucos anos, depois de 40 e pouco, porque vários menores confirmam que foram abusados por ele. Estupro e violência, não tinha que estar falando essa palavra aqui, mas esse tipo de violência, quando é cometida, demora-se um pouco alguém ter coragem de falar, por conta de todo o contexto que envolve, né? O contexto social, enfim. Mas depois que um fala,
aconteceu comigo, aí motiva os outros, aí você vê. Isso acontece também com equipes de esportes. Isso aí. A gente vê que uma pessoa vai falar, aconteceu comigo, e aí desenrola todo aquele... Exatamente isso. Então, no caso do Paulo Bach, também foi isso. Esse é o... É o caso lá da... Qual a fonte disso? É o caso lá de Arapiraca. É o caso de Arapiraca. Que é... Depois até os meninos também, os homens, né? Hoje eles são crescidos, mas eles tiveram que provar filmando, né? Eles já eram adolescentes. Um deles começa a ser abusado quando criança e ninguém acreditava. Então eles arrumaram flagrantes por vídeo, e aí quem denuncia primeiro isso é o Roberto Cabrini no SBT Repórter. E aí vira um escândalo nacional. Na época estava rolando a CPI da pedofilia, eles desembarcam lá em Alagoas, um bispo chega a ser preso, eles foram condenados e tudo, mas tinha a parte também da indenização que estava rolando. A indenização sempre é mais complicado eles conseguirem, né? Porque é um caminho que leva às vezes anos e nem sempre consegue imputar ali a Igreja Católica, que em via de regra diz que não tem responsabilidade sobre o que o padre está fazendo ali, né? E vários abusos acontecem na casa paroquial, que eles também dizem que não é a igreja. É uma forma de defesa, algumas vezes dá certo, outras não. A gente também bota o caso ali do Vitor. Seria como a Polícia Civil dizer que uma pessoa que foi torturada dentro de uma delegacia não é responsabilidade. É mais ou menos isso. E aí tem o Vitor, que foi uma das vítimas que aceitou dar seu nome. O Vitor, ele sai do inferno e volta, né, por conta do amor, ele reencontra a saída para o que aconteceu com ele, de pensar em tirar a própria vida e de matar o padre, ao reencontro com o amor quando ele conhece uma mulher, e aí ela que já tem filho, ele assume ali como filho dele. Você vai relatando essas histórias individuais também? Individualmente, eu e o Jean Paulo. A gente se dividiu ali porque o trabalho era muito grande. 3 anos de trabalho. 3 anos de trabalho e até o último momento, cara. Assim, o livro, pra gente mandar pra máquina, né? O convite foi feito pelo Luiz André Hauser e o Bruno Tis, que são os editores da máquina. Até o último momento, a gente mandava, tem mais um aí. Aí o livro vai pra gráfica, aparece um no estado que a gente não tinha, que era o Acre. Cara, é igual o filme. Exatamente. O filme foi aparecendo, como é que foi aparecendo pessoas. Exatamente. A gente entrevista o repórter, um dos repórteres do Spotlight, que é... Ai, gente, esqueci que é feito... O filme é Spotlight, não? Spotlight, é de que Segredos Revelados, 2016. 2016. Vencedor do Oscar. A gente entrevista o Mitch Garabedian, que é o advogado responsável pelos casos ali que levam o Spotlight a fazer isso. A gente entrevista um dos repórteres ali, que é o principal, que no filme quem faz é o Mark Ruffalo, né? Cara, nossa, a gente sabe que em todas as instituições a gente está entrevistando, e o livro é bem interessante, até para que vocês possam adquirir e tomar conhecimento de coisas que acontecem, mas de nenhuma maneira isso aqui é algum tipo de crítica a qualquer instituição que seja a Igreja Católica ou a nenhum padre que leva a sério o seu trabalho. A gente sabe que maus profissionais existem em todas as categorias.